Boa noite, irmãos. Estamos aqui para louvarmos ao Senhor mais uma vez juntos em adoração neste culto online. Nós queremos convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo 95, que traz-nos um convite para louvar o Senhor. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhes pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Maravilha, não é mesmo? Vamos continuar em adoração, agora através de cânticos, e nós queremos agradecer ao nosso irmão, querido pastor Valvir, da Igreja Presbiteriana da Gávea, que nos cedeu as seguintes canções. Vamos adorar. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Graças a Deus.
tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida, tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida, tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. Vamos juntos? É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Amém. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Graça de Deus. Deus abençoe vocês. Olá, irmãos. Boa noite, bem-vindos. Estamos aqui para conversarmos um pouco. Queremos falar um pouquinho hoje sobre um personagem bíblico. Nós temos abordado sobre 2 personagens já nesses 2 domingos passados. Um foi Elias, o outro foi Isaías. Na verdade, a nossa proposta não é apresentar pessoas, é mostrar que essas pessoas, elas serviram a Deus no seu tempo, na sua geração, e foram instrumentos de Deus. Hoje também queremos trazer mais um personagem da Bíblia e mostrar o quanto esse personagem foi útil no seu tempo, na sua geração, e as lições que ele deixou para nós e que nós podemos nos apropriar da sua experiência para que tenhamos também vitórias na nossa caminhada cristã. Então, queridos, gostaria de convidá-los a olhar aí na sua Bíblia o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler apenas alguns versículos do episódio que está tratando, e depois você pode ler à vontade sobre a história de tudo isso que aconteceu. Então, vejam bem, Davi
disse a Saul. Isso aqui é um diálogo que já vem de longe, não é? Neste mesmo texto, mas também em textos anteriores. Davi disse a Saul, estou no verso 32 do capítulo 17 de 1 Samuel, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ele aqui é Golias, o gigante. Então ele diz, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Lemos apenas estes poucos versículos para darmos início aqui à nossa reflexão. Quero que você cure sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, tua palavra foi lida, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela serviu para orientar muitos lá no passado, mas ela nos serve também de orientação hoje, porque é o Senhor falando conosco. Por isso, Pai, fale aos nossos corações, aos nossos ouvidos espirituais, para que haja entendimento da nossa parte, haja a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que, compreendendo a Tua palavra, possamos pô-la em prática no nosso dia a dia. É isso que te suplicamos no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, o nosso texto, na verdade, é apenas uma fração do que aconteceu neste episódio. Então, o texto vai tratar de um duelo travado entre Davi e Golias. É uma história encantadora que todos conhecemos. Ela tem encantado ao longo dos anos a poetas, artistas e principalmente a crianças. Davi tornou-se, neste duelo, um herói nacional. Agora, há um risco muito grande. Quando lemos o texto, nossa tendência é fixar os nossos olhos em Davi, e aí tiramos a força da narrativa, porque, na verdade, Davi é um mero instrumento de Deus aqui. E a gente pode, então, focar demais em Davi e esquecer de Deus, que é o verdadeiro protagonista da história. Então, Deus primeiro, não é? A palavra de Deus diz que devemos, o próprio Jesus nos ensinou isso, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Deus em primeiro lugar em tudo. Eu disse em tudo. Sua majestade, glória, poder, seu livramento. Ele usa homens, assim como usou Davi, pode também usar homens ou pessoas como nós. A Bíblia, ela fala do grande e ousado profeta Elias. Elias enfrentou os profetas de Baal, fez descer fogo do céu através da sua oração. Na verdade, era Deus fazendo, não era Elias, mas ele era instrumento de Deus.
E o texto de Tiago 5,17 diz que ele orou com instância, ou seja, ele insistiu com Deus para que Deus não desse chuva para aquela nação, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E depois, então, ele orou com instância, diz o texto, e Deus mandou a chuva. Agora, o que é que faz de Elias alguém excepcional? Simplesmente sua confiança e inteira dependência de Deus. E o que foi tão importante na vida de Davi para nós, que nos serve de lição, que nos ajuda na nossa caminhada hoje. Irmãos, nós estamos enfrentando um tempo de crise, e este tempo a gente não sabe quando vai acabar. Naquele momento em que Davi foi levar mantimento para os seus irmãos nas fileiras de guerra, o povo de Deus também estava enfrentando uma crise terrível. Não vou dizer sem precedente, porque eram crises atrás de crises, quando esse povo deixava de obedecer a Deus, caía em pecado, então vinham as crises. Mas aqui Davi, agora, ele está no centro dessa crise. E aí, eu quero explorar um pouquinho o tema Deus, Davi, Golias e a lógica. Por que isso? Nós já vamos ver na sequência. Então, o que tem a ver Deus, Davi, Golias e a lógica? Muito bem, quem é, pois, este incircunciso, ou seja, este pagão filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, em primeiro lugar, Davi aqui está olhando da ótica de Deus. Davi, ele olha para aquele filisteu não com a sua lógica, né? Um homem de uma estatura, de uma envergadura de quase 3 metros, e Davi, um jovem, recém-saído da adolescência, mas ele olha para aquele gigante e ele diz exatamente isso, está aí no verso 26 do capítulo 17 de 1 Samuel. Quem é, pois, este incircunciso, ou este pagão filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Qual era a lógica? Esta é a pergunta, porque, irmãos, a lógica era a seguinte: Golias, um homem de uma estatura de quase 3 metros. E Davi? Quem era Davi? Era aquele jovem que saiu da adolescência, pastor de ovelhas, que nunca tinha servido o exército. Ele sabia muito bem pastorear suas ovelhas lá no campo. Ok? Então, Golias, grande, experimentado e vitorioso guerreiro. Essa era a lógica. Mas Davi olha com as lentes de Deus. E aquele gigante, daquele tamanho enorme, para Davi, olhando pela ótica de Deus, aquele gigante perde a sua força. Se torna um qualquer, insignificante. Muito bem, nós aqui podemos lembrar da história do povo de Deus e ver que na saída do povo de Deus do Egito para Canaã, antes de entrar na terra, 12 homens, príncipes, cada um representando uma das tribos, que eram 12, foram espiar a terra. E aí, queridos, eles viram que a terra de fato era como Deus havia prometido. Era a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Para vocês terem uma ideia, um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Que coisa tremenda! Porém, ao retornarem e darem o relatório, 10 deles disseram no seu relatório: olha, a terra de fato é boa. Ela é como Deus disse, mana leite e mel, mas nós não podemos possuir essa terra. Ela é habitada por gigantes. São homens enormes que nós nos vemos como gafanhotos aos olhos deles. E ao mesmo tempo nós também nos vemos
perto deles como gafanhotos, porque eles são gigantes descendentes de Enaque. E aí o povo se alvoroçou e difamou a terra. Porém, Josué e Calebe, 2 homens que também olhavam pela lente de Deus, eles disseram: eia, vamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos prometeu e Ele nos dará. Se Deus está conosco, a vitória será nossa. Mas o povo não atendeu. Aí, queridos, aqui fazemos uma aplicação com esta pergunta de reflexão. Como você vê os seus problemas? Você vê na ótica do óbvio, da lógica, do diagnóstico, das circunstâncias? Ou você olha os seus problemas, a sua crise, as suas dificuldades da ótica de Deus? Quem pode mais? Deus ou você através da busca de suas lutas? Pense bem nisso. Vamos olhar como Davi, olhar pelas lentes de Deus. Em segundo lugar, Davi usa o empirismo com Deus, ou seja, as experiências passadas. Davi usa o empirismo com Deus para enfrentar a situação. Então veja o que ele diz aí no verso 17: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Vejam que Davi, ele não está confiado na sua força, na sua performance de guerreiro, não. Ele reconhecia que suas vitórias sobre aquelas feras lá no passado, sobre um leão e sobre um urso, foram vitórias dadas por Deus. E se Deus deu aquelas vitórias lá no passado, Deus também daria vitória naquele momento, naquela necessidade. Então, ele pensa em vencer a batalha de agora, baseado naquilo que Deus já tinha feito com ele e por ele lá no seu passado. Paulo nos diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 14, ele diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, amados, a lógica de Davi ao olhar Golias era: se o Senhor me livrou naquele tempo, Ele me livrará novamente agora. Davi, ele era realmente confiante em Deus. Em terceiro lugar, Davi decide usar sua própria roupa. Por que isso? Porque Saul tentou dissuadi-lo do enfrentamento, da batalha, e não teve jeito. Ele disse para Saul: não, pode deixar, assim como Deus me livrou daquelas feras, Deus vai me livrar deste incircunciso filisteu, deste pagão. Aí Saul, vendo que não podia dissuadi-lo, então pegou a sua armadura de guerreiro e vestiu em Davi. Mas Davi, ele disse: olha, eu não sei andar com isso. Disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Verso 38 do nosso texto. Então, irmãos, aqui também quero fazer algumas aplicações, dizendo o seguinte: eu não posso enfrentar a vida com a armadura dos outros. Deus quer me usar da forma como eu sou. Eu sou Ismael. Eu não posso ser uma outra pessoa, um Billy Graham. Alguém que queira ser o outro vai ter problemas, porque é diferente do outro. Veja bem, a fé do outro não pode me mover. A oração do outro a meu favor até pode me ajudar. A palavra de Deus diz em determinado lugar que a oração da fé salvará o enfermo, o doente, mas a oração do outro não pode substituir o meu compromisso
de caminhar com Deus, de ter intimidade com Deus através da oração e da leitura da sua palavra. E aí também, veja, aqui que eu coloco que muitas vezes a esposa confia na fé do marido ou vice-versa, mas isso não vai ajudar. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O filho não vai para o céu porque os pais são crentes, a esposa não vai para o céu porque o marido é crente, e vice-versa, não tem como. Então, lá em Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, está dizendo que a alma que pecar, esta morrerá, ou seja, é a pessoa individualmente que vai prestar contas para Deus. Não queira usar o outro, você não tem o corpo do outro, a roupa do outro não vai servir para você. Em quarto lugar, Davi não busca a autoglorificação, mas ele busca glorificar a Deus, ele busca a glória de Deus. E aí nós pegamos 3 textos aqui, 3 versículos do nosso texto, para mostrar como Davi se posiciona diante das circunstâncias. Então, 3 textos, 3 versículos, diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nosso texto, capítulo 17, 1 Samuel, o verso 26. O segundo texto: o Senhor me livrou das garras do leão. Aqui ele usa a sua experiência passada. E também das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Está no verso 37. E também no verso 47. O Senhor salva, não com espadas, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Queridos, foi dessa maneira que Davi enfrentou o gigante. Ele não foi armado, não foi com aquelas armas costumeiras dos exércitos. Ele foi simplesmente com a sua roupa do corpo. Ele levou um alforje, onde ele colheu 5 seixos, 5 pedras, colocou naquele alforje, e com a funda, ele pegou uma daquelas pedras e ele girou aquela funda com aquela pedra, e ele acertou a fronte do gigante, e o gigante foi ao chão. E como ele não tinha uma espada, ele pegou a espada do gigante e com ela ele decepou a cabeça do gigante e a levou a Saul. E com isso os filisteus foram vencidos, porque eles desafiavam o povo de Deus, dizendo que um homem viesse lutar com o seu guerreiro, e aquele que vencesse, aquele povo se tornaria escravo do vencedor. E aí fugiu, foi uma fuga em massa dos filisteus. Por isso, Davi, com esta vitória, se tornou um herói nacional. E eu quero, então, concluir com algumas reflexões. Davi não enfrentou esta batalha baseado na sua performance de guerreiro, em absoluto. Quando o irmão de Davi, o Eliabe, que era o mais velho, viu Davi se prontificando a enfrentar o gigante, ele disse que era presunção, chamou Davi de presunçoso, aí no verso 28, nosso texto. O rei Saul também achou uma missão suicida. Ele não poderia enfrentar aquele gigante, certamente ele sucumbiria. Está no verso 33. Mas Davi não olhava para a sua força, ele olhava para Deus, para a força de Deus. O que isso tem a ver com o Evangelho? Eu afirmo, tem tudo a ver, porque achamos que precisamos merecer a salvação, precisamos dos nossos esforços, das nossas boas obras, da nossa justiça pessoal, do nosso esforço, fazer como Davi e enfrentar todas as situações e ser vitoriosos. E não tem a ver com Deus. Esta é a ideia. Então, a salvação é ganha através do nosso mérito. Jesus, no entanto,
é o vencedor, é o nosso herói. Por quê? A palavra de Deus diz lá em Tito 3,5: não por obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, não é pelos nossos esforços, porque Jesus pagou a nossa dívida diante de Deus lá na cruz, quando ele disse tetelestai, está pago. Na nossa Bíblia diz está consumado. Foi ali que Jesus pagou a nossa dívida. Que assim você tenha entendido esta mensagem, que Deus te abençoe. Quero orar encerrando esta palavra. Deus nosso Pai, agradecemos imensamente, Senhor, a Tua assistência sobre nós, a Tua graça e a Tua misericórdia para continuarmos a nossa caminhada, e que a Tua palavra encontre espaço nas nossas vidas, nos nossos corações, para que assim sejamos vitoriosos como foi Davi, e sejamos vitoriosos ou mais que vitoriosos através de Cristo Jesus para a glória do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. E agora, irmãos, receber a bênção, que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem e permaneçam conosco hoje e para sempre, sempre. Amém. Amados irmãos, chegamos ao final da nossa prédica, também do nosso culto, desejando a todos uma semana abençoada e que não desviemos o nosso olhar de Jesus, para que o sacrifício dele, assim como foi benefício para nós, seja também para aqueles que estão à nossa volta. Que Deus vos abençoe.